Imagina receber uma carta de alguém, alguém que se diz uma pessoa incrivelmente próxima. Tipo, talvez a pessoa mais próxima de todas na nossa vida. Uhum, aquela pessoa que te conhece profundamente, né? Exato. Mas aí a gente abre o envelope, lê as primeiras linhas e a mensagem diz que, na verdade, a nossa vida é miserável. Que a gente tem uma cegueira absoluta sobre a própria realidade. Nossa, é um choque. Pois é. E que falta até o básico para se cobrir. Para qualquer pessoa na nossa cultura moderna de hoje em dia, isso soaria como o fim definitivo de um relacionamento, né? Uma ofensa que não tem perdão. Com certeza. Um ataque direto. Mas e se, ao decodificarmos o contexto histórico e linguístico desse texto, a gente descobrir que essa é, na verdade, a maior e mais profunda declaração de afeto já registrada? Essa é a grande inversão de expectativa que nós temos em mãos hoje. É tipo um paradoxo, sabe? Um paradoxo que desafia completamente a nossa compreensão mais moderna de afeto e de correção. Exatamente. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa imersão de hoje. A nossa missão nesse mergulho é extrair os mecanismos e as verdades mais fascinantes de um conjunto de materiais de estudo que são datados de segunda-feira, 30 de março de 2026. E que focam numa análise muito rica do livro do Apocalipse. Isso. E a ideia aqui é fugir totalmente daquela leitura superficial, né, de catástrofes, bestas e códigos indecifráveis. O que a documentação traz para a mesa, e eu fiquei impressionado com isso, é uma análise psicológica e teológica focada em 3 pilares centrais. Que são palavras bem fortes, aliás. Muito. Repreensão, arrependimento e recompensa. E eu brinco que a palavra repreensão costuma fazer todo mundo querer sair correndo, né? Ninguém acorda querendo ser repreendido. Ninguém. Mas a gente vai entender como, nessas fontes, ela é, na verdade, a maior prova de afeto que existe. Com certeza, e é crucial estabelecer, logo de início, que a ordem dessas 3 palavras constrói uma arquitetura muito lógica. Não dá para pular etapas. Não é possível alcançar a resolução final sem passar primeiro por essa tensão inicial. Faz todo sentido. O material foca especificamente no capítulo 3, versículos 19 e 20. E o que a gente percebe é uma jornada, sabe, que desconstrói aquela ideia antiga de uma divindade puramente punitiva. Ela substitui isso por uma intervenção cirúrgica mesmo. E intervenção é a palavra certíssima aí. Porque a primeira etapa dessa jornada lida justamente com a repreensão. O texto bíblico que os materiais analisam diz de forma bem clara: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Uhum. E hoje em dia, ser repreendido é frequentemente categorizado como um trauma. A gente percebe uma intolerância quase generalizada a qualquer forma de correção mais severa por quem nos acompanha, né? Sim, a sociedade atual tem muita dificuldade com o não. Exato. Mas a análise desses textos nos obriga a olhar para a repreensão através do conceito do que eles chamam de pedagogia do não. Os autores trazem 2 imagens muito práticas para ilustrar isso. Ah, sim, os exemplos cotidianos. Isso. Pensa naquele pai que vê o filho à beira de um precipício. Ele não vai sussurrar de forma fofa. Ele precisa gritar, talvez até dar um puxão forte para salvar a criança. Um grito de desespero que salva, né? E o outro exemplo das fontes é ótimo também. É aquele clássico do supermercado, o pai que se recusa a comprar só doces para a criança, mesmo que ela faça o maior escândalo no meio do corredor. Exatamente. E o que é fascinante aqui é a intencionalidade por trás dessa resistência divina, sabe? Em vez de pensar na repreensão como um ato de raiva ou de vingança, os autores do estudo sugerem que a gente olhe para dinâmicas do mundo real mesmo. Pensemos no trabalho de um cirurgião, por exemplo. Nossa, um cirurgião. Um cirurgião que identifica um tumor não pode ser superficial. Ele precisa, cortar a pele, invadir o corpo, causar um trauma físico imediato. Ele tem que machucar para poder consertar. Exato. A intenção não é ferir de propósito, mas extirpar algo que, se for deixado em paz, seria completamente fatal no longo prazo. Uhum. A omissão de um médico, nesse caso, não seria uma demonstração de amor de jeito nenhum. Seria negligência pura e simples. A repreensão divina opera nessa mesma lógica de proteção. É não dar apenas o que a gente quer, mas o que a gente precisa desesperadamente. Ok, vamos desempacotar isso porque essa dinâmica altera tudo. É uma mudança muito fundamental de perspectiva.
né? Lendo essas fontes, acompanhando esse raciocínio médico que você trouxe, a imagem que me vem à mente, que me pega muito, é a de um processo de fisioterapia intensiva. Ah, interessante. Como assim? Tipo, uma fisioterapia após uma lesão muscular bem complexa. Porque, na prática, quando um fisioterapeuta começa a manipular um tecido ali que cicatrizou de forma errada, Nossa, dói demais. dói absurdamente. A dor aguda é inevitável. A sensação, bem no momento da sessão, é de que o profissional está sendo deliberadamente agressivo com você. O instinto natural de qualquer paciente ali na maca é pedir para parar, chorar ou até mesmo afastar a mão do fisioterapeuta na marra. Sim, um reflexo de defesa puro. Exato, um instinto de defesa. Mas o objetivo daquela dor, daquela força aplicada, não é punir o paciente por ter se machucado lá no passado. O objetivo é romper aquelas aderências, né, para devolver a mobilidade para o músculo. Ou seja, é uma dor que cura, não uma dor que pune. É uma analogia perfeita para a mecânica dessa correção que estamos analisando. A pedagogia divina opera exatamente nessa frequência de reabilitação. A repreensão seria o bisturi, ou, usando seu exemplo, a mão firme do fisioterapeuta. Rompendo a ilusão de que está tudo bem. Rompendo a ilusão, exato. Os textos deixam muito claro que um amor que apenas valida e que nunca confronta as atitudes destrutivas não é amor real. É só uma busca por aceitação. A verdadeira disciplina é um escudo protetor contra a nossa própria autodestruição. Nossa, profundo isso. É muito forte. O desafio monumental para o nosso intelecto é conseguir superar essa dissonância cognitiva bem no momento da dor, sabe? É conseguir interpretar esse não cósmico não como uma rejeição de quem nós somos, mas como uma rejeição do caminho destrutivo que a gente escolheu. Mas, olha, seguindo a lógica dessa nossa analogia médica, surge um obstáculo enorme aí no meio do caminho. Qual seria? Para que qualquer tratamento funcione, para que a fisioterapia seja ao menos iniciada, o paciente precisa primeiro ter a clareza mental de admitir que ele está machucado, que perdeu a mobilidade. Ah, sim, o diagnóstico tem que ser aceito. Exato. Se a pessoa acredita genuinamente que está com a saúde perfeita, pronta para correr uma maratona, ela vai simplesmente processar o médico que tentar intervir. Ela vai achar que é um ataque do nada. Sem dúvida. Isso cria a ponte perfeita para o segundo estágio analisado pelos documentos da nossa imersão de hoje, que é o obstáculo da autossuficiência e a necessidade urgente do arrependimento. É bem nesse ponto que a análise histórica das fontes se torna, absolutamente indispensável. O material foca na famosa mensagem enviada à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, versículo 17. Aquele grupo que achava que estava super bem? Exatamente. O texto original cita esse grupo declarando assim: somos ricos, estamos abastados e não precisamos de absolutamente nada. Contudo, o diagnóstico que eles recebem de volta é brutalmente o oposto. É um choque de realidade. Total. O texto afirma que eles são, à verdade, infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. E convenhamos, sem o contexto da época, isso soa apenas como um insulto poético exagerado, né? Pois é. Se a gente parar apenas no texto, ali seco parece uma ofensa genérica, mas os dados históricos que os estudos trazem transformam isso numa crítica de uma precisão cirúrgica, não é verdade? Totalmente. A ironia dessa passagem toda é construída em cima da economia local daquela cidade no primeiro século. Laodiceia era um dos maiores e mais prósperos centros bancários da região inteira. Eles eram literalmente os guardiões da riqueza. Caramba. Além disso, a cidade tinha uma escola de medicina famosíssima. Eles eram especializados na produção de um colírio, um pó frígio, que era exportado para o mundo antigo inteiro para curar problemas oculares. Espera, colírio? Colírio. E para completar a ironia, eles detinham um monopólio da criação de um rebanho de ovelhas específico que produzia uma lã negra incrivelmente macia e cara. Era usada na confecção das roupas de maior luxo da época. Olha isso, ou seja, eles eram a capital do dinheiro, a capital do colírio oftalmológico e a capital da moda de luxo. Exatamente isso. E é por isso que o impacto do texto é tão devastador. Dizer que eles eram pobres, cegos e nus, com essas palavras exatas, não era um xingamento aleatório. Era direto na ferida. Direto na ferida.
Era a desconstrução sistemática de todos os pilares que sustentavam a arrogância e a identidade social daquela sociedade. A mensagem mostrava que o sucesso material deles criou uma couraça de orgulho que simplesmente os impedia de ver a própria miséria moral e espiritual. Uma cegueira que foi causada justamente pela sensação de ter uma visão perfeita. Perfeito. E as fontes aprofundam ainda mais a natureza dessa condição com uma analogia muito brilhante sobre a essência do nosso erro, do erro humano. Os autores trazem a imagem de um mecânico que passou horas e horas consertando um motor super pesado. Essa parte é sensacional. É muito boa. As mãos desse mecânico estão impregnadas, sujas até a alma de graxa preta. A questão que o estudo levanta é que esse mecânico pode até tentar fazer as melhores obras possíveis com essas mãos. Uhum. Ele pode ajudar alguém a carregar caixas brancas novinhas, ele pode tentar limpar uma sala recém-pintada, mas pelo simples fato de que as ferramentas de contato dele, que são as mãos, estão cobertas de graxa, qualquer superfície limpa que ele tocar vai ficar manchada. Inevitavelmente. A intenção do cara é ótima, mas a condição inerente mancha o resultado. Mas eu queria atuar como advogado do diabo por um momento aqui, se me permite. Claro, vamos lá. Porque essa imagem da graxa me levanta uma questão séria. Se a natureza de quem está nos ouvindo, a natureza de todos nós, é fundamentalmente descrita como essas mãos cobertas de graxa, e que qualquer coisa que a gente tocar vai fatalmente manchar a superfície, isso cria um terreno perigoso para o fatalismo. Como assim fatalismo? Porque o questionamento lógico de muita gente que para pensar seria: bom, por que eu deveria sequer tentar ser uma pessoa melhor ou ajudar a sociedade de alguma forma, se o meu resultado final já está comprometido pela minha própria condição que é naturalmente manchada? Parece que isso anula completamente a agência humana, né? Olha, é um contraponto excelente, super necessário de ser feito, e é exatamente aí que muitas correntes filosóficas ou até teológicas tropeçam feio caindo de cabeça nesse fatalismo que você mencionou. Sim, é fácil cair nisso. Mas o que a documentação explica, e de forma bem clara, é que reconhecer a graxa nas mãos não é um convite para cruzar os braços e desistir da vida. A admissão da sujeira, na verdade, é o único gatilho que faz com que esse mecânico se levante e caminhe até a pia para poder lavar as mãos. Então o foco do texto não é a impossibilidade de ação, mas sim reconhecer o local de onde tem que vir essa limpeza. Precisamente. O arrependimento aqui não é só pedir desculpas por um deslize qualquer, sabe? É reconhecer uma condição. Enquanto o grupo descrito lá em Laodiceia acha que as próprias mãos estão limpíssimas por causa do sucesso financeiro e do status social deles, eles continuam manchando as paredes. Eles continuam manchando tudo ao redor, com orgulho, com autossuficiência. Então, o arrependimento, à luz dessa analogia que as fontes trazem, deixa de ser um mero pedido de perdão por quebrar uma regrinha moral. Torna-se a consciência muito profunda de que a gente precisa de uma fonte externa de purificação. Porque a pia não está dentro da gente, né? A água está fora. Exato. O maior perigo que os autores apontam nesses laodiceanos não é a maldade declarada. Sabe aquela maldade de filme, de vilão? O maior perigo é a apatia. É a apatia profunda gerada por essa ilusão de pureza. Eles ouvem os sermões, ouvem os apelos, mas simplesmente não se movem, porque não sentem necessidade. É a apatia de quem escuta o diagnóstico médico super grave, mas acha que o médico está olhando para o prontuário do paciente da cama ao lado. Exato. É o fenômeno de ouvir um alerta muito claro, talvez até concordar com ele num nível intelectual. É verdade, mas não internalizar a necessidade de mudar as próprias atitudes. O orgulho acaba anestesiando a dor que, na verdade, traria cura. Nossa, muito real isso. E é muito louco pensar que, uma vez que a barreira do orgulho cai, a pessoa finalmente olha para as próprias mãos e reconhece a limitação, que as mãos estão cheias de graxa, uma porta se abre para o cenário da mudança. E isso nos leva diretamente para a terceira palavra do nosso estudo. Sim, o que nos abre caminho de forma muito brilhante para a terceira fase analisada, a recompensa. E aqui a gente entra no versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse,
que contém uma das imagens assim mais icônicas de todas. Eis que estou à porta e bato. Sim, super famosa. Mas as fontes revelam um detalhe literário do idioma original, do grego, que traz uma profundidade enorme e inesperada para essa cena clássica. Eu confesso que não conhecia esse detalhe. É uma estrutura que muitas vezes se perde na tradução para o português. A gente sabe que a literatura apocalíptica utiliza bastante o número 7, né, como um símbolo cultural de totalidade, de completude. Sim, os 7 selos, 7 trompetas. Isso. E o material de estudo detalha que se a gente observar o texto original no grego, englobando os versos 19 e 20, existe uma sequência exata de 7 verbos de ação. 7 verbos. 7 verbos de ação partindo da divindade em direção ao ser humano. Uma jornada em 7 passos, então. Quais são os verbos dessa sequência que as fontes listam? A ordem é super precisa, presta atenção. Repreender, disciplinar, estar em pé à porta, bater, fazer ouvir a voz, entrar e, finalmente, cear. Uau! É uma progressão que começa lá no extremo do volume e da intensidade, que é a repreensão lá do começo, que quebra a inércia, e gradativamente ela vai diminuindo de intensidade sonora e aumentando absurdamente em intimidade, até culminar no silêncio, na proximidade de uma refeição compartilhada dentro de casa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O contraste na mecânica dessa narrativa é de explodir a cabeça quando a gente para pensar. Os textos descrevem uma entidade que detém o poder absoluto sobre o universo inteiro, né? O criador de tudo. Sim. Pela lógica do poder humano que a gente conhece, a recompensa por se submeter a um rei, a um imperador, seria receber ouro, posições de poder político, domínio sobre outras nações. Pelo menos um palácio, né? No mínimo. Mas a combinação dessa grande intervenção cósmica que a gente está descrevendo tem uma singeleza quase desconcertante. Não tem palácios ou exércitos sendo entregue no final. A ação final é cear. É simplesmente sentar à mesa para um jantar. E para a gente absorver o peso real dessa recompensa, a análise mergulha um pouco na antropologia cultural do Antigo Oriente Próximo. Naquela cultura, a refeição, especialmente o que no grego eles chamam de deipnon. Que é o quê? O jantar. Isso, a refeição principal do fim do dia. Ela não era apenas um momento rápido ali para ingerir calorias. Era um evento demorado. Sentar à mesa e compartilhar o pão com alguém naquela época era firmar um pacto de sangue não violento. Caramba, um pacto. Sim, era uma declaração pública de aliança, de pertencimento, proteção mútua e paz total. Quando alguém queria demonstrar que o inimigo estava completa e absolutamente perdoado, não se assinava um documento legal de papel. A pessoa era convidada para sentar à mesa. Nossa, é uma intimidade absurda. E o que eu acho mais incrível é que a forma de acesso a essa intimidade também quebra os padrões de autoridade que a gente está acostumado. Como assim? A imagem que o texto constrói não é de uma batida policial, sabe? Arrombando a porta na madrugada, destruindo as dobradiças porque o cara tem um mandado superior. É verdade. É uma cena de extrema vulnerabilidade. É de alguém grandioso que se coloca na posição de um amigo, de um convidado aguardando de forma super educada ali no capacho, trazendo o jantar e batendo na porta. E as notas das fontes reforçam uma peculiaridade arquitetônica muito interessante dessa metáfora da porta. Ah, sim. Essa é a beleza da mecânica do livre-arbítrio que está muito presente na análise do texto. A porta em questão da metáfora não possui maçaneta pelo lado de fora. Nenhuma maçaneta por fora. Nenhuma. A autoridade suprema que teoricamente poderia invadir o espaço escolhe limitar o próprio poder diante da vontade humana. Ele não força a intenção, ele não invade a rotina. Ele bate. Ele bate. O convite é feito, o som da batida reverbera, a voz até é ouvida. Mas a ação física de gerar a tranca e liberar o acesso só pode ser executada por quem está do lado de dentro. Uma submissão totalmente voluntária ao nosso tempo de resposta, né? Mas, lendo aqui, as fontes que estamos avaliando são bastante enfáticas ao alertar sobre 2 riscos muito comuns. 2 mecanismos de defesa que impedem essa porta de ser aberta hoje em dia. Sim, a análise traça um paralelo bem direto com o nosso comportamento contemporâneo. O primeiro grande risco apontado não é a negação deliberada, tipo olhar no olho mágico e dizer, não vou abrir, mas a surdez causada pelo ruído ambiente da nossa rotina.
o excesso de informação. Exato. Em uma sociedade de hiperconectividade como a nossa, onde a gente está constantemente inundado por estímulos, notificações, problemas no trabalho, as crises globais pipocando na palma da mão o dia inteiro, e aquela pressão por desempenho constante, né? O som interno é tão ensurdecedor que uma batida sutil na porta de casa simplesmente não é registrada pelo nosso cérebro. A distração crônica atua basicamente como um isolamento acústico na porta. Um isolamento acústico perfeito. A pessoa está ocupada demais para sequer escutar que tem alguém batendo. O que faz todo sentido prático. É muito fácil, na verdade, ignorar um problema profundo ou um chamado para mudança quando se está ocupado demais apenas tentando sobreviver à rotina estressante. E qual seria o segundo mecanismo que eles apontam? O segundo é um jogo psicológico muito mais perigoso, eu diria. É a procrastinação consciente. Ah, clássico. É o momento em que a pessoa de fato ouve a batida. Ela sabe perfeitamente quem é, sabe o que aquilo significa e tem até a clareza total de que precisa muito daquela intervenção, mas usa a desculpa de que ainda é cedo para abrir. Ah, depois eu resolvo isso. Exatamente. O pensamento lá no fundo é: eu sei que preciso resolver isso. Eu sei que preciso mudar as minhas atitudes e aceitar que as mãos estão sujas de graxa. Mas eu ainda tenho muito o que viver do meu jeito. Projetos para terminar, fases da vida para aproveitar. Amanhã, ou quando eu for bem velhinho, eu destranco a porta. É o eterno adiamento do confronto com a própria realidade, né? É como adiar aquela sessão de fisioterapia, porque a gente sabe que o momento de romper o tecido cicatrizado vai doer absurdamente agora. Mesmo sabendo lá no fundo que, a longo prazo, se a gente não for, o membro vai atrofiar completamente. Uma ilusão de que temos tempo infinito na mão. Mas e quando a pessoa finalmente consegue vencer esse barulho absurdo do dia a dia, vence essa procrastinação perigosa e gira a maçaneta por dentro? O que acontece? Porque a documentação da nossa imersão estende essa visão muito além do momento do jantar na sala, não é? Ah, com certeza. E se conectarmos isso com a visão macro, com a visão geral que os autores apresentam nesses estudos, o texto não para apenas ali na mesa de jantar na casa da pessoa. O material dá um salto temporal que é, gigantesco. Eles vão em direção aos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Que é onde a perspectiva da eternidade entra. Isso. O cenário muda radicalmente da sala íntima e pequena da casa para a vastidão da sala do trono do universo lá no céu. Uma mudança de escala simplesmente colossal. Colossal é a palavra. A imagem final descrita pelas fontes lá no céu é a de incontáveis multidões de pessoas, todas em perfeita sintonia, num ato de reverência absoluta. E elas estão lançando coroas que os autores explicam que representam suas próprias conquistas, sua própria agência e vitórias aos pés do Criador. E a genialidade de analisar essa cena toda é a mudança de perspectiva mental que ela exige de quem estuda o texto. Quando a humanidade, a partir daquele ponto futuro, na eternidade, olhar em retrospecto para toda a linha do tempo aqui na Terra, as proporções das coisas mudam radicalmente. Então, o que tudo isso significa para nós hoje, sabe? No meio das nossas rotinas exaustivas, boletos para pagar e dilemas morais, a síntese que os documentos trazem e que a gente extraiu aqui é cortante. É mesmo. Eles propõem que, ao adquirirmos essa perspectiva da eternidade, nenhum ser humano que finalmente abrir essa porta olhará para trás algum dia e dirá: nossa, que pena que eu dediquei tempo demais a essa intimidade. Que desperdício de energia tentar me limpar. Pelo contrário, né? Pelo contrário, as agruras, a dor ardida daquela primeira repreensão que rompeu nosso orgulho, o desconforto enorme de ter que admitir que as nossas mãos estão sujas de graxa, tudo isso se apequena completamente diante da vastidão dessa recompensa final. Some. Totalmente. Segundo a conclusão das análises que a gente estudou, a única dor remanescente, o único arrependimento que é concebível sob a luz da eternidade, vai ser a percepção de que a gente perdeu um tempo precioso trancado do lado de dentro. É a dor de não ter girado a maçaneta mais cedo na vida. É uma constatação que força a nossa reavaliação imediata, não acha? Uma reavaliação de onde estamos investindo a nossa atenção diária e as nossas defesas? Com certeza. E isso nos traz a um ponto de fechamento incrível sobre a nossa investigação de hoje, a nossa imersão.
O arco que a gente construiu através dessas fontes desconstrói por completo, acho que, para todo mundo que nos ouve, a caricatura de um livro focado apenas em terror cósmico e medo. Nós entendemos o mecanismo do cuidado. Exato, o cuidado real. A repreensão que a gente foge não é uma agressão de alguém impaciente no céu, mas o grito desesperado e a intervenção cirúrgica de quem simplesmente não quer nos ver definhar. O arrependimento não é a adoção de um complexo de culpa paralisante, mas é a sanidade repentina de quem percebe a própria sujeira e decide buscar a pia, buscando a limpeza, abandonando aquela apatia do mecânico. Perfeito. E por fim, a recompensa transcende demais essas ambições humanas rasas de riqueza e de poder político. Ela oferece o que é estruturalmente mais vital para qualquer mente humana: uma conexão profunda, uma paz restaurada e a comunhão. A mesa de jantar. A narrativa amarrou todos esses pontos com uma elegância ímpar nesses materiais. E se você me permite adicionar uma reflexão final que deriva de todos os mecanismos que a gente debateu aqui hoje, Claro, por favor. nós já estabelecemos de forma bem clara que a mecânica dessa porta exige que a ação de abrir parta do lado de dentro. Não há maçaneta externa. Mas a provocação intelectual e até existencial que fica como convite para a reflexão de quem nos escuta é fazer uma auditoria honesta da própria porta. Uma auditoria. Quais são as trancas de segurança extras, as barricadas pesadas ou as fechaduras de alta complexidade que nós mesmos instalamos do lado de dentro ao longo de todos esses anos? Nossa. O que está abafando o som da batida lá fora hoje? Será que é o nosso excesso de distrações no celular? Será o cinismo de achar que já sabemos de tudo e que a gente não tem graxa na mão? Ou talvez seja o simples terror de ter o próprio orgulho ferido por uma verdade desconfortável? Ou até o medo daquela repreensão inicial, daquele bisturi que no fundo, só quer cortar para poder curar de forma definitiva? Essa é uma excelente lente para avaliarmos a nossa própria realidade. É uma provocação que exige muito mais do que uma resposta rápida. Exige uma contemplação verdadeira de cada um. Bom, nós agradecemos imensamente a companhia de todos que mergulharam conosco nessa análise profunda das fontes hoje. É um privilégio enorme dissecar essas ideias com uma audiência que não se contenta apenas com a superfície, que busca entender não apenas o que, mas o porquê e o como dos grandes textos da história. Continuem investigando, continuem questionando as próprias certezas e nos vemos no nosso próximo mergulho.